Olá, irmãos! Saudações em Cristo Jesus. Hoje vamos dar sequência aqui neste vídeo ao estudo do batismo com o Espírito Santo. Mas antes disso, nós falamos, e vale aqui a recordação, nós falamos na última aula que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento excede a do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o significado de Pentecostes enquanto um evento histórico. Mas vamos começar o nosso estudo lançando aqui duas perguntas. Primeira, a Bíblia ensina que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Será? Segunda questão, devemos entender que que o Pentecostes foi um evento histórico que deve se repetir na igreja contemporânea? Espero que à luz do transcorrer deste estudo nós tenhamos elementos para responder essas duas questões. Vamos lá. O derramamento do Espírito como evento histórico e afirmo ainda, único. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento histórico e único, amados. Foi um evento estritamente relacionado à entronização de Cristo à destra do Pai. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um evento histórico único, assim como tantos outros eventos históricos e únicos relatados na Bíblia. Por exemplo, o nascimento de Cristo, um evento histórico e único. A morte de Jesus, evento histórico e único. A ressurreição de Jesus, evento histórico e único. A ascensão de Jesus, um evento histórico e único. E também a glorificação de Jesus à destra do Pai, um evento histórico e único. O Pentecostes, ele marcou a transição final da antiga dispensação para a nova dispensação. Em outras palavras, o Pentecostes marcou a transição final dos tipos e sombras de Cristo registrados no Antigo Testamento para um novo período de realizações no Novo Testamento. Foi o que nós estudamos na última aula. Vale a pena depois você dar uma olhadinha lá. Lembram que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, por causa do derramamento do Espírito, ela excede a do Antigo Testamento, basicamente em 3 níveis, 3 patamares. Excede na perspicuidade, ou seja, na clareza, excede na intimidade e excede na profusão, isto é, na abrangência. Por isso que vale a pena dar uma olhadela na nossa última aula. Entretanto, é necessário fazermos aqui uma observação. Ao falarmos que a experiência do Pentecostes não se repete, não significa, primeiro, que não haja a unção. Entenda aqui, unção como plenitude do Espírito Santo na vida do crente nos nossos dias. Também não significa, em segundo lugar, que não devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Nada disso. A Bíblia diz que nós devemos buscar a plenitude do Espírito. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Terceiro, nós não podemos aqui confundir o Pentecostes como um evento histórico único com a real necessidade de todos os crentes do Novo Testamento serem cheios do Espírito Santo e buscarem, todos eles, nós, portanto, isso. Então, são questões aqui diferentes. São matérias distintas. Quando eu digo que o Pentecostes não se repete enquanto evento histórico, não significa que a igreja não deva buscar a plenitude do Espírito. Tá ok? Bom,
Quando a gente fala em Pentecostes, o dia de Pentecostes, nós temos que ter uma singela compreensão, conhecimento, um singelo conhecimento acerca do que vem a ser o Pentecostes narrado lá no Antigo Testamento. Em outras palavras, entender um pouco o Pentecostes enquanto festa judaica para melhor entender o Pentecostes enquanto promessa do derramamento do Espírito Santo. Para isso, vamos entender um pouquinho aqui o que é o Pentecostes registrado lá na lei, lá no Antigo Testamento. Também era conhecido o Pentecostes como Festa das Semanas ou Festa da Colheita. Por que Festa das Semanas? Porque 7 semanas depois da Festa das Primícias aconteceria a festa das semanas. Isso está registrado em Levítico capítulo 23. Você pode dar uma lida lá depois. E olha só o que diz aqui, Deuteronômio 16, versículos 9 e 10. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, conhecido como Festa das Semanas. Também no Antigo Testamento era conhecido como Festa da Colheita. Por que Festa da Colheita? Festa da Colheita porque o Pentecostes ocorria em função da colheita final da seara. Isso ocorria no 50º dia, caía num domingo, sempre, desde a festa das primícias. Isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 16. Agora, vocês perceberam que eu falei 2 vezes aqui na sequência sobre uma outra festa? Festa das primícias. Importante entender isso aqui. Vamos dar aqui uma olhada sobre o que vem a ser a festa das primícias. Conforme Levítico 23, do versículo 4 ao versículo 12, nós encontramos ali a Páscoa, a festa dos pães asmos, mais uma festa aí citada aqui, e aí sim a festa das primícias. Isso está tudo registrado ali em Levítico capítulo 23. Vamos lá. A festa, ou melhor dizendo, a Páscoa. A Páscoa se dava na sexta-feira. Vale aqui um lembrete curioso. Lembrar que no conceito judaico, quinta-feira, após as 18 horas da tarde, às 18 horas só pode ser da tarde, né? Após as 18 horas, no conceito judaico já era sexta-feira. A festa dos pães asmos se dava no sábado, logo depois da Páscoa. E essa festa durava 7 dias consecutivos. E a festa das primícias se dava no domingo, logo depois da festa dos pães asmos. Vamos lá. Você tinha sexta-feira, Páscoa. Sábado, festa dos pães asmos. E domingo, festa das primícias. A festa das primícias ocorria por ocasião da foice que dava ou fazia os seus primeiros trabalhos. A foice que começava, portanto, na seara. Acontecia, como lhes disse, no dia subsequente à festa dos pães asmos. Portanto, a festa das primícias acontecia sempre no domingo. Um dia, só para repetir aqui, para fixar, depois do início da festa dos pães asmos. Veja lá, Deuteronômio 16, versículos 9 e 10, como acabamos de ler, e Deuteronômio capítulo 23. Já o Pentecostes se dava depois de 49 dias
da festa isso mesmo, das primícias. Ou seja, no domingo, no 50º dia, desde a festa das primícias. Está lá em Êxodo 23:16. Pentecostes era basicamente um evento de ações de graças pela colheita conquistada, pela colheita recebida das mãos de Deus naquele ano. Então você tinha Páscoa, festa dos pães asmos, primícias. Depois do dia das primícias contava 49 dias. No 50º dia, caía também no domingo, festa de Pentecostes, ou festa das semanas, também conhecido como festa da colheita. Agora, Pentecostes, visto enquanto cumprimento profético, enquanto cumprimento da promessa do Espírito Santo. Isso está registrado, evidentemente, lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Eu não vou aqui, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, ler o Atos capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 41. Mas eu sugiro que você dê uma pausadinha aí no vídeo, leia e depois acompanhe aqui comigo. Por hora eu vou apresentar apenas aqui o esboço de Atos 2, de 1 a 41. Vamos lá. Do primeiro versículo ao versículo 4, lá em Atos 2, nós encontramos a narrativa do derramamento do Espírito Santo. O que aconteceu então? Tinham 120 judeus reunidos numa casa. De repente surge um som de um vento impetuoso. Todos começam a falar em diferentes idiomas, diferentes línguas. Todos ficam cheios do Espírito Santo. Já a partir do versículo 5 até o versículo 13, nós temos o relato da perplexidade dos demais judeus. O que acontece nesse trecho? Ao ouvirem a voz, afluiu a multidão até aquela casa, até aquela assembleia, digamos assim, daqueles 120 judeus. Essa multidão que afluiu, que foi até a casa, era composta por judeus, somente judeus, mas judeus de várias nações que tinham ido a Jerusalém justamente para a festa de Pentecostes. Não havia nessa ocasião gentios, apenas judeus. Querem ver? Apenas os versículos 9 a 11 diz assim, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, tudo judeu. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, romanos lá de Jerusalém, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, havia ali judeus advindos de várias nações, e quando acontece aquele evento, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, está lá o pardo ouvindo um galileu falando a sua língua, o seu idioma. Está lá um medo ouvindo um outro judeu galileu falando a sua língua, o seu idioma. Está lá um arábio, um judeu advindo dessa etnia em Jerusalém, ouvindo um judeu falando árabe, falando sobre as grandezas de Deus. Então, quando chegaram na casa, resumindo, ouviram 120 galileus falando em sua própria língua materna. E o que acontece? Todos ficaram de queixos caídos. Ou seja, atônitos e perplexos. Já do versículo 14 ao versículo 21, nós temos a interpretação de Pedro. Pedro ali, ele interpreta o cumprimento profético do derramamento do Espírito Santo. Ele interpreta o que estava acontecendo e cita o profeta Joel, capítulo 2. Já do versículo 22 ao versículo 36, nós temos o quê? Nós temos Pedro pregando o seu primeiro sermão cristocêntrico, onde ele ressalta a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o senhorio de Jesus. E caminhando para o final desta perícope, ou seja, desse trecho, versículos 37
a 41, nós temos o relato das conversões. O arrependimento de quase 3.000 pessoas, 3.000 judeus sendo ali batizados. Portanto, o Pentecostes, ou também chamado derramamento do Espírito Santo, registrado em Atos 2, aconteceu justamente num domingo, dia de Pentecostes, relacionando assim a ressurreição de Cristo, que aconteceu num domingo, com o envio do Espírito Santo, que aconteceu num domingo, no dia de Pentecostes. Se deu depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito. Algumas observações. Primeira, quando Paulo se refere a Cristo, isso é uma curiosidade, mais uma curiosidade do que observação. Quando Paulo se refere lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, quando ele se refere a Cristo como as primícias do que dormem, é provável que ele relaciona a ressurreição de Cristo com a festa das primícias. Segundo, isto dá a nós a possibilidade, a permissão ou a margem para chamarmos a ressurreição dos mortos, a que acontecerá quando Cristo voltar, de, aspas, Pentecostes escatológico. Por quê? Reparem, se Jesus é a primícias dos que dormem, conforme Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, a ressurreição dos mortos será a colheita de todos os ressuscitados, à semelhança do Cristo ressurreto. Portanto, o Pentecostes é escatológico. Cristo as primícias, a ressurreição dos mortos para a vida eterna, o Pentecostes escatológico. Tá ok? Bom, caminhando aqui para a parte final. Vou dar aqui 3 razões porque o Pentecostes, de fato, não se repete. Primeira, o envio do Espírito Santo havia sido profetizado como um evento único. No dia de Pentecostes, cumpriram-se as promessas de João Batista, do Senhor Jesus e de Joel. Começando por este último, Joel. Lá no capítulo 2, versículos 28 e 29, Joel diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os vossos servos e sobre as vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, a profecia aqui de Joel de que haveria um evento histórico do derramamento do Espírito Santo. E ele não fala que este evento seria repetido, ele não cita isso. Mas vamos ver o que João Batista diz. Está lá, capítulo 3 de Mateus, versículo 11. Diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Percebam, profecia aqui também de João Batista, ele não cita que este evento seria repetido ao longo da história, mas ele diz que depois dele viria alguém que é superior a ele, o Messias, portanto, e que o Espírito Santo seria derramado por conta do envio de Cristo Jesus. Cristo enviando o Espírito Santo. Agora, veja o que o próprio Senhor Jesus disse. O que o próprio Cristo prometeu. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam aí, porque eu vou cumprir a promessa de meu Pai,
permaneçam aí na cidade, que eu vou derramar o Espírito Santo, revestidos de poder. Olha só em Atos 1:4, Jesus falando: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouviste. Perceba que a Bíblia sempre trata o Pentecostes, isto é, o derramamento do Espírito Santo, como um evento único, uma promessa que teria uma ocasião histórica única para ocorrer e acontecer. A segunda aqui razão por que o Espírito Santo, aliás, porque o Pentecostes não se repete. Segunda razão, o derramamento do Espírito foi relacionado com a entronização de Cristo à destra do Pai. Em outras palavras, o Pentecostes estava relacionado, a descida do Espírito Santo estava relacionada com a imediata glorificação de Cristo. Vejam aqui comigo, relacionem João 7, versículos 38 e 39 e Atos 2, versículo 33. Jesus disse, lá em João 7, 38, diz assim o Senhor Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fazendo aqui menção sobre o derramamento do Espírito Santo, rios de água viva. No versículo seguinte, versículo 39, João interpreta as palavras de Jesus, porque ele diz assim: isto ele, no caso Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, vírgula, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Reparem aqui a condicional, o Espírito Santo não havia sido dado, derramado, por causa de uma condição. Qual era essa condição explicada aqui por João? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E veja a interpretação do próprio apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2, na ocasião do Pentecostes. Atos 2:33 diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Está vendo só? Pedro está dizendo, uma vez que Cristo está agora exaltado à destra de Deus, ele então derramou o Espírito Santo. Quando eu disse que o derramamento do Espírito Santo está imediatamente condicionado à glorificação de Cristo, eu não estou querendo dizer que, uma ordem assim, de minutos, de contagem de segundos, Cristo foi no céu glorificado e naquele momento então ele enviou o Espírito Santo. Eu estou querendo dizer a essência, estou querendo dizer o conteúdo da promessa do derramamento do Espírito Santo e como isso fora interpretado por João, quando ele diz porque Jesus não havia sido ainda glorificado, e como isso foi interpretado pelo próprio apóstolo Pedro lá na ocasião de Pentecostes. O derramamento do Espírito foi, portanto, o evento único que se deu depois da glorificação do Filho de Deus. Aliás, se nós entendermos que deve haver outros Pentecostes, uma busca por outros eventos semelhantes a esse, então, para que tivéssemos outro derramamento do Espírito Santo, como o Pentecostes, seria preciso que Jesus Cristo fosse novamente glorificado à destra do Pai, porque uma coisa está relacionada, está em condição condicional da outra. E sabemos que não é assim. Se cumpriu como evento único. Cristo, uma vez exaltado, cumpriu a promessa do Pai. E a terceira razão para a gente encerrar, amados.
Por que que o Pentecostes não se repete? Porque após o Pentecostes, o crer em Cristo e o ser batizado com o Espírito Santo passa a ser um ato simultâneo. A única exceção se encontra no texto de Atos 8, a partir do versículo 14, que eu explicarei em aulas futuras. É a única exceção, e lá nós vamos dar essa explicação. O fato é que não há diferença entre regeneração e batismo com o Espírito Santo. É a mesma coisa, como nós vimos em estudos passados. Não existem dois batismos. O batismo de Cristo e depois de uma certa busca, o batismo do Espírito Santo, como se ali fosse então a minha experiência com o Pentecostes. Não existe isso. Vamos concluir então o estudo de hoje? Nós temos tratado e afirmado que o Pentecostes foi um evento histórico único. Portanto, primeira conclusão, é um erro buscar viver as mesmas experiências de Atos 2, quando ocorreu lá o derramamento do Espírito Santo. Buscar viver e experimentar o que aconteceu lá em Atos 2. Hoje, me parece um equívoco na leitura e interpretação bíblica. Segunda conclusão, o Pentecostes, à luz de Atos 2, repetindo isso, foi um evento histórico único, portanto não se repete. Terceiro ponto da conclusão, Atos 8, Atos 10 e Atos 19 completam o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas isso eu falarei nas próximas aulas. E o quarto ponto da nossa conclusão, sim, depois do Pentecostes, todo crente deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Todo crente deve buscar a plenitude do Espírito Santo. Tá ok? Espero, queridos irmãos, que tenha ficado aqui claro, tenha ajudado a você a entender um pouco o Pentecostes enquanto evento histórico. Vamos orar? Senhor, dá-nos a tua iluminação, para que possamos conhecer cada vez mais a tua palavra com profundidade e clareza, para que a nossa alma seja alimentada na verdade, instruída de acordo com a tua vontade, para que vivamos de um modo digno da vocação com a qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Queridos, forte abraço a todos. Até a próxima aula. Deus abençoe.